Uma publicação do presidente Jair Bolsonaro numa rede social provocou polêmica e muitas críticas. No feriado, o presidente não tirou folga das redes sociais. Ontem, num dos últimos comentários sobre o carnaval, o presidente postou o vídeo com imagens de um bloco de rua que desfilou na segunda-feira no centro de São Paulo. As imagens mostram um homem fazendo um ato pornográfico e o outro urina nele. O presidente comentou a cena. Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. No fim, Bolsonaro pede: comentem e tirem suas conclusões. 2 horas depois da postagem, o vídeo recebeu uma tarja dizendo: pode incluir conteúdo sensível. Não fica claro se o alerta foi feito por iniciativa do presidente ou da rede social em que o vídeo foi publicado. Em nota, o Twitter disse que tem regras que determinam os conteúdos e comportamentos permitidos na plataforma e eventuais violações estão sujeitas às medidas cabíveis. As reações foram imediatas. Milhares de internautas criticaram a publicação. É vergonhoso o presidente do Brasil compartilhar esse tipo de coisa. Existem assuntos mais importantes a serem tratados atualmente. Outro escreveu: é um horror, mas também é um horror esse assunto ser tratado assim por um presidente. Este outro internauta comentou: você devia, ao invés de divulgar essa obscenidade, celebrar a alegria dos brasileiros, a diversidade e a cultura popular. Teve gente que concordou com o presidente. Presidente, dou maior apoio. Todos precisam saber o que, na verdade, rola no carnaval pelo Brasil. O vídeo continua no perfil do presidente e hoje ele ainda alimentou a polêmica. Provavelmente, motivado por comentários à postagem, Bolsonaro perguntou o que significa a expressão em inglês que denomina a prática mostrada no vídeo que publicou, o que causou ainda mais críticas. Internautas questionaram o fato de o presidente levar a milhões de pessoas imagens do que ele sempre condenou e destacaram que na maioria dos blocos de carnaval não acontece nada assim. A publicação feita pelo presidente também provocou reação de parlamentares contra e a favor da postagem de Bolsonaro. A deputada Carla Zambelli, do PSL, partido do presidente, defendeu Bolsonaro, atribuiu o ato a pessoas de esquerda. Se Bolsonaro tivesse receio de chamar o errado de errado e de expor cada crime e obscenidade praticados pela esquerda, ele não teria sido eleito presidente da República. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, tentou explicar o ato de Bolsonaro. O presidente usou de uma comunicação direta, dura, mas direta, como ele sempre fez, e é uma característica dele ao se dirigir para a população, e ele, para mostrar o seu inconformismo de atos que extrapolam a folia do carnaval. E teve muita crítica. O deputado Alessandro Molon, do PSB, disse que os tweets de Bolsonaro são, do início ao fim, incondizentes com o cargo que ocupa. O deputado Kim Kataguiri, do Democratas, partido aliado ao governo, escreveu: há muitas boas razões para criticar o carnaval. Não faltam problemas que poderiam ser evidenciados e evitados. Isso não justifica mostrar uma obscenidade para milhões de famílias por meio de uma rede social sob o pretexto de criticar a festa. O senador Randolph Rodrigues, da Rede, disse que a publicação de Bolsonaro foi para atacar as vozes de oposição ao seu governo que se levantaram na festa mais democrática do país, o Carnaval. O deputado Daniel Coelho, líder do PPS, também criticou a publicação do presidente. O Brasil não pode ser governado por algoritmo de internet. Nós precisamos que o presidente lidere o país. Temos um debate muito sério sobre segurança, sobre previdência, que precisa ser colocado.
Fora do Brasil, o assunto também ganhou destaque. Jornais do mundo todo falaram sobre a publicação do presidente Bolsonaro. O americano The New York Times lembrou que o presidente tem mais de 3 milhões de seguidores e disse que a publicação despertou reações. O britânico The Guardian disse que o presidente provocou indignação e nojo e que a publicação foi feita em aparente tentativa de rebater críticas à sua administração feitas durante o carnaval. O jornal mexicano Excelsior disse que as imagens foram criticadas por muitos internautas e destacou que o assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais brasileiras. Em nota, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República disse que no vídeo postado pelo presidente em sua conta pessoal de uma rede social, há cenas que escandalizaram não só o próprio presidente, bem como grande parte da sociedade, que é um crime tipificado na legislação brasileira que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval. Ainda segundo a nota, não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular. O juiz Luiz Antônio Bonar assumiu a 13ª Vara Federal em Curitiba, que concentra os processos da Lava Jato na primeira instância. Ele substitui Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública. A primeira audiência, conduzida por Luiz Antônio Bonar, será amanhã. Ele vai julgar pelo menos 40 ações penais da Lava Jato. Curitibano, Bonar era titular da Vara Especializada em Previdência Social. Nos últimos meses, a responsável pelos processos da Lava Jato foi a juíza substituta Gabriela Hart. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que avalie se deve recorrer ou requerer ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Gilmar Mendes não atue mais em casos envolvendo o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira e Paulo Vieira de Souza, que é apontado como operador do PSDB. No documento, os procuradores citam ligações telefônicas de Aloysio Nunes com o gabinete de Gilmar Mendes e com o ex-ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Segundo a Lava Jato, Aloysio Nunes se valeu da relação pessoal com Gilmar Mendes e atuou junto ao ministro para atrasar o andamento de processo na Justiça de São Paulo. Ainda segundo a Lava Jato, os contatos ocorreram 2 dias antes de Gilmar Mendes determinar o reinício da coleta de provas em um processo de Paulo Vieira de Souza. Nesta ação, Aloysio Nunes era testemunha de defesa de Paulo Vieira de Souza. O líder opositor da Venezuela se reuniu hoje com deputados em Caracas, enquanto o governo de Nicolás Maduro aumentava a pressão sobre diplomatas e jornalistas. O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, foi à Assembleia Nacional relatar detalhes da viagem que fez a 5 países da América do Sul, entre eles o Brasil. Guaidó afirmou que todo sacrifício valerá a pena porque o país está prestes a voltar à normalidade. 90% da população já falam de futuro e esperança. Ele apresentou os 3 pilares de sua agenda: o fim da usurpação do poder por Nicolás Maduro, a implantação de um governo de transição e a realização de eleições verdadeiramente livres. E criticou a decisão de Maduro de expulsar o embaixador da Alemanha, Daniel Kriner, da Venezuela. Um dos diplomatas que receberam Guaidó no aeroporto na segunda-feira, Kriner, disse que Maduro não tem legitimidade e nega a crise humanitária que a Venezuela atravessa. Hoje de manhã, o jornalista americano Cody Weddle foi preso em casa. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Imprensa, Weddle foi levado por agentes do temido Serviço de Contra-Inteligência Militar do regime. Maduro disse que a oposição e os Estados Unidos não têm interesse em ajudar a Venezuela e só querem os recursos naturais do país.
Aqui nos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence disse que o Departamento de Estado vai suspender o visto de 77 pessoas ligadas a Nicolás Maduro. E o conselheiro de segurança da Casa Branca, Joe Bolton, ameaçou impor novas sanções a instituições financeiras que beneficiem o governo de Maduro.